E aí, gente, beleza? A gente vai dar continuidade no assunto de Solid. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre arquitetura. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a letra L do Solid. É uma das letras ali mais complicadas de entender, que é a Liskov Principle. A gente vai entender como funciona ela, como a gente identifica esse problema e como implementar aqui em Go, tá? Como a gente utiliza ele em Go. Então vamos lá pro vídeo. Então aqui, Liskov, como que funciona o princípio Liskov, né? O princípio de substituição de Liskov diz que objetos podem ser substituídos por seus subtipos sem que isso afete a execução correta do programa. Então isso quer dizer o quê? Que a interface super, no caso no Go é diferente porque o Go não tem herança, mas a interface super, ela tem que ser implementada pelos seus subtipos, e os subtipos eles têm que implementar um ao outro sem que isso afete o programa. Então, por exemplo, se eu tenho o subtipo A e o subtipo B, o subtipo B, ele pode chamar os métodos do subtipo A, ou pode implementar os métodos do subtipo A sem quebrar o programa. Você pode substituir o A pelo B sem que isso afete a execução do programa. Então aqui um exemplo para ficar mais claro. Eu tenho um e-mail template que define os métodos header, body e signature. E aí eu tenho o e-mail boas-vindas e o e-mail corporativo que herdam essas interfaces de e-mail template, certo? E-mail corporativo, ele vai definir a função header, a função body, a função signature e faz alguma coisa dentro do método. E aí o e-mail boas-vindas, ele implementa o método header, método body, só que no método signature, ele vai e coloca um panic, ele dá um throw em outras linguagens, no Go é panic, colocando not implemented. O que isso vai acontecer? Que se eu tentar um dia substituir o e-mail corporativo ou passar uma implementação, no caso uma injeção de dependência, para boas-vindas, só que passando por exemplo, passando boas-vindas como e-mail template, só que passar o e-mail corporativo no lugar de boas-vindas, na hora que alguém chamar o método signature, ele vai quebrar o código, vai parar de funcionar. Porque no caso de e-mail boas-vindas, a gente não tem signature. Então o que isso vai acontecer? Isso faz com que nem todo mundo que implemente a interface e-mail template implemente os três métodos que ela pede para ser implementado. Isso faz com que gere uma inconsistência na aplicação, porque você não sabe quem realmente está implementando os três métodos. Então o que você tem que fazer nesse caso? Nesse caso você não deveria fazer com que e-mail boas-vindas herdasse de e-mail template. Você poderia ter algumas opções de, você, por exemplo, poderia criar uma outra interface de e-mail template para apenas o e-mail de boas-vindas, no qual não implementasse o método signature. Desse jeito, você não precisaria quebrar a sua aplicação colocando um not implemented dentro disso, dentro de uma função desse cara. Então é isso que o Liskov Substitution Principle define. Faz com que você consiga trocar a implementação do seu subtipo sem que quebre o código. Então você, para essa implementação dar certo, e-mail corporativo poderia tomar o lugar de e-mail boas-vindas sem quebrar. O e-mail boas-vindas tomar o lugar de e-mail corporativo sem quebrar. Só que nesse caso, se e-mail boas-vindas tomar o lugar de e-mail corporativo numa implementação e alguém chamar o método signature, vai quebrar todo o código porque não está implementado ainda. Então é isso que o Liskov do Substitution Principle define, beleza? Então, como que a gente utilizaria isso no Go, né? No Go a gente não tem herança, tá? Então no Go não tem como você dar um extends lá do Java, por exemplo, em uma interface. Então você não necessariamente herda. A gente vai entender melhor no código isso, tá? Mas antes da gente ir pro código, eu vou explicar o que a gente vai ver no código, tá? O que a gente vai fazer? Qual é um outro exemplo aqui, além do exemplo de e-mail que eu dei? Vamos supor que a gente tem... Esse exemplo é bem utilizado, tá? É bastante utilizado. Vamos supor que a gente tem uma interface quadrilátero que define os métodos getArea, que retorna um float, getWidth, getHeight, setWidth, setHeight, beleza? Cada um com suas respectivas propriedades, um retorna e outro recebe os valores, beleza? A gente tem essa interface e a gente quer implementar essa interface com alguns tipos de quadriláteros que a gente tem. Vamos utilizar os mais comuns, né? Que no caso, na verdade, são os únicos dois. Quadrado e retângulo. O quadrado e retângulo tem diferenças entre eles, além, claro, obviamente os dois têm 4 lados, mas você tem diferença entre eles em questão de tamanho dos lados. O quadrado, todos os lados são iguais, então a altura e largura têm o mesmo tamanho. Então se a largura é igual a 10, a altura é igual a 10, certo? Então o que vai acontecer se a gente implementar quadrilátero com ele? A gente vai ter o método setWidth, que vai ter que mudar a altura e a largura sempre que for chamado. Porque o que acontece? Se eu tenho um quadrilátero, ele tem os 4 lados, obviamente. E no caso do quadrado, todos os lados têm que ser iguais. Na hora que eu definir a altura, obviamente, para a largura ser igual, tem que definir os dois do mesmo tamanho.
Ou seja, dentro da minha implementação de setWidth, eu vou ter que setar altura e largura da mesma forma para eu poder satisfazer essa interface. Ou no setHeight, por exemplo, no método setHeight desse quadrado, eu vou ter que chamar e mudar a altura e largura novamente, ou eu vou ter que chamar o método setWidth, passando o que eu recebi para definir setHeight para ele mudar a altura e largura da mesma forma que ele fez anteriormente. Então você vê que não se enquadra muito bem essa interface para o quadrado. Para o quadrado essa interface não faz muito sentido, porque ele vai ter que se adaptar de um jeito que não faz sentido para um quadrado. Então o retângulo se daria muito bem com isso, porque o setWidth ele vai receber um valor que ele vai mudar a largura do retângulo com o valor recebido. E o height ele vai mudar a altura com o valor recebido, então faz todo sentido nesse caso. Ou seja, não podemos criar uma interface generalizando os quadriláteros, pois alguns métodos não fazem sentido para todos os tipos. Ou seja, não faz sentido ter um getWidth, um setWidth e um setHeight para o quadrado, sendo que os dois têm o mesmo valor. Faz sentido talvez eu definir tamanho, um setSize, e eu passar um valor só, ele define altura e largura, ou então ele define um valor só, que no caso vai ser o tamanho do quadrado, assumindo que a altura e largura é o mesmo. Na hora que eu der um getArea, por exemplo, é só fazer esse size elevado a 2, no caso. Então isso faz com que eu consiga definir o quadrado de um jeito melhor. Então vamos ver lá no código como funciona. Então vamos lá, aqui eu tô na pasta Golang Architecture /solid /Liskov Substitution Principle, então tá lá no nosso repositório se você quiser consultar esse código depois, certo? Então aqui eu defini aquele exemplo que a gente deu, que a gente viu lá no Draw.io. Eu defini um tipo, uma interface quadrilátero que implementa os métodos getArea, getWidth, getHeight, setWidth, setHeight, beleza? Então aqui eu criei os tipos quadrado e retângulo, nos quais tem os campos width, height, que é a altura e largura desses dois valores, desses dois objetos, beleza? Então se eu for implementar os métodos do retângulo, o que vai ser o getArea? Vai ser r.height vezes r.width, que no caso é a implementação do retângulo. Então um retângulo que eu receber, eu vou fazer altura vezes largura, beleza? Quem que vai ser o getWidth? r.return r.width. GetHeight, return r.height. SetWidth, setHeight vão ser r.width recebe width, r.height recebe height. Beleza, perfeito, a implementação do retângulo não tem problema nenhum. Só que se a gente for implementar agora para o quadrado essa interface, o que a gente vai fazer? Para implementar para o quadrado, o getArea eu vou ter que fazer return r.height vezes ele mesmo. Ou eu devo usar o width. E se a pessoa que estiver utilizando ignorar o width, já que o width vai ser sempre igual ao height, e o width ele poder ser um valor negativo, o que a gente faz? Aqui, a gente deve usar r.height vezes r.height ou r.width vezes r.width. Então aqui já entra o primeiro problema, porque o getArea, no caso do quadrado, não faria muito sentido já de início. Porque a gente, no caso faz sentido, mas não utilizando altura e largura. Concordam? GetWidth vai retornar o width, getHeight vai retornar o height, e o setWidth, ele vai receber a largura desse objeto, só que ele vai ter que definir os dois valores, ele vai ter que definir a altura e largura com o valor que ele recebeu, porque os dois lados têm de se manter o mesmo valor. O setHeight vai ser a mesma coisa, porque ele vai ter que alterar a largura e a altura do objeto, ou a gente deve chamar o setWidth que já faz isso. Então aqui a gente deve dar um r.setWidth passando height. Tá vendo como não faz sentido aqui esse caso? Como as peças aqui não se encaixam para o caso do quadrado. Porque muito método aqui não faz sentido a gente implementar para o quadrado. Às vezes a pessoa que está implementando, ela pode vir aqui e simplesmente fazer aqui um panic. Ela vai colocar assim, para trocar a altura do quadrado, chame o método width. SetWidth no caso. Aí quando você chamar esse método, vai lá e quebra a interface e quebra o seu código inteiro. Por quê? A pessoa não implementou esse método. E aí tá quebrando totalmente o princípio de Liskov. Então vamos ver como que a gente faz isso daqui dar certo. Como que a gente poderia fazer nesse caso? Então aqui, pra gente poder resolver essa questão aqui, a gente pode tirar todos esses métodos e a gente pode criar aqui dentro, por exemplo, a gente pode criar um tipo interface aqui, um tipo área. Certo? Quem que ele vai implementar? Ele vai implementar o getArea. Então a gente vai copiar esse cara e vai jogar aqui em cima, beleza? Só que aí, ao invés de ter um tipo quadrilátero que englobe tudo, a gente pode ter um tipo, sei lá, retângulo type, por exemplo, do tipo interface, que ele implementa os métodos que estavam sendo implementados antes. Então, retângulo type, ele vai implementar esses tipos e o área. Então a gente coloca o área aqui dentro, para ele também ter o getArea aqui dentro. Só que e no quadrado, então a gente pode tirar ele daqui, então quadrado
type. E aqui o que a gente pode ter? A gente pode ter um set size, que recebe um size do tipo float64, certo? E get size, por exemplo. E aí, ao invés de no quadrado eu ter um height e um width, eu coloco aqui size, por exemplo. Eu posso colocar aqui size e no quadrado e no retângulo eu mantenho. Então, se eu for implementar os métodos do retângulo, eu posso rodar esse comando. Eu posso rodar o comando passando aqui, no caso, o retângulo. Na hora que eu rodar esse cara, ele vai implementar os métodos para mim. Get area, get width, get height, set width, que vai manter a mesma coisa que a gente tinha antes. Então, get area, ele vai ser r.width vezes r.height, caso return aqui, né? O get width vai ser return r.width e assim por diante, tá? Eu não vou completar todos aqui para não perder muito tempo. Então vai manter o que estava antes. A gente vai ter o método getArea, getWidth, getHeight, setWidth, setHeight, que pro retângulo faz todo sentido, porque os dois lados são diferentes. Só que pro quadrado a gente pode rodar o comando, no caso, implementando o quadrado, no caso o quadrado type. Então eu vou implementar a partir de quadrado, eu quero implementar o quadrado type. Eu tô misturando português com inglês, me desculpe por isso, tá? Mas beleza, eu vou implementar aqui. Quem que vai ser o set size desse cara? No caso eu esqueci de colocar aqui o area. Então aqui eu vou colocar área. Então quem que vai ser o getArea? O getArea vai ser return r.size vezes r.size, certo? Quem que vai ser o set size? Vai ser r.size recebe size. E quem que vai ser o getSize vai ser return r.size. Ou seja, como os dois lados têm sempre o mesmo valor, faz todo sentido eu ter um cara que represente os dois lados. Eu assumo que size é ou altura ou largura, não importa, porque o quadrado tem os dois tipos. Então faz mais sentido a gente utilizar desse jeito, na qual a área, como os dois vai ter que ter um cálculo de área, beleza, eu coloco isso numa interface separada, e eu crio uma interface para retângulo e uma interface para quadrado, nos quais os dois pegam o método getArea da interface area. E aí a gente vai lá e implementa um para cada tipo, um para o quadrado e um para o retângulo. Beleza? Então esse foi o vídeo, espero que tenha ficado claro, tentei aqui ao máximo deixar um pouquinho mais simples de entender. Então se não entendeu alguma coisa, pode deixar nos comentários que a gente tenta resolver aí o problema, beleza? Então é isso, gente, valeu e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!